Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos falar daquele vídeo, né? Aquele vídeo sobre os pontos positivos e negativos de Fernando Lázaro, né? Tô prometendo esse vídeo fazer uma cota já, né? Não deu pra soltar antes, mas queria soltar antes da partida contra o Ituano, porque a gente sabe que é uma partida decisiva e o pessoal não vai querer mais saber da história do Lázaro, já vai apontar se tá bom ou se não tá, né? Já vai chegar com o julgamento pronto. Então, antes de chegar na partida decisiva, eventualmente pode surtir uma zebra e o Ituano eliminar o Corinthians, queria fazer uma análise assim, não levando em consideração os resultados, tá ligado? Fazer uma análise um pouco mais justa. É porque é difícil você falar de justiça no futebol, né? Mas eu queria trazer os aspectos que eu vi dos jogos, tá ligado? Eu não sou nenhum analista de futebol, nada do tipo, mas eu acompanho praticamente todos os jogos do Corinthians aí faz muito tempo, né? Então, tem alguns comportamentos que a gente vai vendo durante as partidas que se repetem e a gente analisa se isso é um ponto positivo ou se é um ponto negativo. É só um exercício de assistir o jogo, tá ligado? Eu elenquei aqui alguns pontos positivos e negativos e na minha concepção o Corinthians tem 5 pontos positivos e tem 4 pontos negativos, né? Dando um saldo positivo aí pro trabalho do Fernando Lázaro, né? Enfim, aqui vai independente do que eu acho de futebol, o que eu penso de futebol. Como eu disse, é mais assistindo as partidas e chegando nessa constatação, tá? Vamos lá, primeiro vamos começar pelo ponto positivo, tá ligado? O Lázaro encontrou uma maneira de jogar, né? Eu notei esse ponto positivo. Cara, querendo ou não, eu vi muitos caras falando de futebol aí, comentaristas, né? Que o Corinthians não tem um jeito de jogar, que sei lá o que. Eu discordo veementemente. Pelo menos em Itaquera, eu não sei qual que é o motivo de não ter isso fora de casa, eu vou entrar isso no ponto negativo, tá? Mas em Itaquera o Corinthians tem um jeito de jogar muito, muito claro, o meu ponto de ver. É uma marcação agressiva do meio campo pra frente, querendo manter a bola no campo de ataque do Corinthians, no campo de defesa do adversário. O Corinthians joga com muitos homens de frente, então ele acaba tendo sempre superioridade numérica no campo de ataque do adversário. Quando ele joga no 4-4-2, o Corinthians tem 3 meio-campistas, né, mais um volante, fora os 2 atacantes de frente, né? Então o Corinthians tem muita gente, e muita gente de qualidade ali na frente. Eu vi que o Lázaro, ele tentou priorizar essa situação, né? E pra mim isso é um ponto positivo, de você entender o time e encontrar uma forma do time jogar. Um ponto negativo que eu achei, tá? No meu ponto de vista, embora os números não sejam tão claros assim, eu acho a defesa do Corinthians frágil, tá? Por quê? Se de um lado você encontrou a maneira de jogar que eu disse anteriormente, de dar manutenção no campo de ataque, quando o Corinthians ele não consegue matar no primeiro combate, seja no meio campo ou seja no campo ali com os atacantes de frente, com o Yuri, com o Roger, né? Quando o Corinthians recebe a bola por trás, você pode ver que o Corinthians tem muita dificuldade. Ou seja, passou do primeiro combate ali, da primeira zona de que tem muitos homens do Corinthians ali. Se o Rony não tomou a bola, se o Juliano não tomou a bola, o próprio Renato, ou o Roger, ou o Yuri, nessa primeira antecipação, o Corinthians ele ainda sofre, porque ele tem só o Rony ali protegendo, né? Ou o Fausto de primeiro. E aí você vê muitas vezes o Mendes, né? Já dando combate, o Ju já dando combate. Eu acho isso um pouco preocupante, porque fica muito próximo da área do Corinthians, né? Do gol do Corinthians. Então, por muitas vezes, quando essa marcação primária não vence ali, né? O duelo, que vem acontecendo bastante, principalmente dentro de casa, quando a gente necessita da nossa defesa, eu tenho ali meus pontos ali. Fora jogadas de bola aérea, né? Contra o Palmeiras mesmo, a gente teve 2 vacilos da nossa zaga ali, né? Aquele gol de escanteio que o Rony fez o gol de cabeça é imperdoável, aquela situação. Você teve o Balbuena falhando em diversas partidas, né? Entregando a paçoca em algumas delas. Então, assim, eu não tenho uma confiança ainda muito grande nessa defesa, sabe? Por mais que o Fábio Santos ainda jogue bem defensivamente, né? O lado esquerdo do Corinthians ele é um pouco problemático defensivamente. Ah, mas Felipe, o Roger tem voltado pra marcar. Tem voltado pra marcar, mas como eu posso dizer, o Roger não volta bem pra marcar, sabe? Eu aplaudo, né, a força de vontade dele que mudou bastante, mas ele não faz bem essa situação, tá ligado? Então acho que são diversos itens que deixam a defesa do Corinthians frágil, tá ligado? Enfim, outro ponto positivo, né? O Lázaro encontrou um time titular, né? Além de encontrar uma maneira de jogar, eu acho que um ponto positivo é o time titular. Fazia um bom tempo que eu não sabia qual era o time titular do Corinthians, né? Até pelo trabalho do Vitor Pereira ser um trabalho de rodízio, ele achava que os caras não conseguiam estar frescos, né? Como ele falava para as próximas partidas. Com o Lázaro ele tem conseguido repetir as equipes. Bem. Tem que ser tocado também no ponto que o Corinthians tem jogado semanalmente, praticamente, né? Teve o começo do Paulistão, foi um jogo atrás do outro, mas essas últimas 3, 4 rodadas aí, se eu não me engano, tem sido uma semana de descanso, né? Parece que o Corinthians joga pouco, né? Enfim.
Esse começo de temporada dos clubes brasileiros devido ao estadual é bem devagar, né? E até um pouco paradoxo isso, né? Tipo, no campeonato que teoricamente vale menos durante a temporada toda, tem esse espaço de tempo, e aí no segundo semestre dá aquela rushada, né? Mas enfim, no meu modo de ver, tá? O Corinthians ele tem dúvidas em um lugar do campo, e eu acho que é questão de jogo, tá ligado? É Cássio no gol, aí na lateral direito Fagner, Mendes e Gil, Fábio Santos. Rony ou Fausto, eu acho que o Fausto é melhor que o Rony, porém o Rony ele não chegou a jogar mal pra sair, tá ligado? É um pouco dilema, é uma questão de gestão do Fernando Lázaro encontrar esse equilíbrio, né? Juliano e Renato Augusto, Juliano assume esse papel de segundo volante, né? Adson, Guedes e Yuri Alberto, né? Então, o Corinthians encontrou um time titular onde fazia muito tempo onde eu não sabia soletrar os 11 titulares do Corinthians, né? Igual a gente sabia lá em 2012, sabia em 2015, sabia em 2017. E por mais que eu entenda que hoje em dia, né, os times têm que ter cerca de 13 a 15 titulares absolutos, né, que entram na partida até pela questão de 5 substituições, o futebol mais intenso. Cara, você tem que ter pelo menos uns 10 nomes ali, 9 nomes ali, que são figurinhas carimbadas do time, que só saem por lesão, por cartão. Não tem jeito, é uma questão de entrosamento. Embora eu concorde que você precise de um elenco muito bom, eu ainda acredito muito na questão do entrosamento, na questão da manutenção dos jogadores para ter esse entrosamento, né? Enfim, segundo ponto negativo, o Corinthians joga muito mal fora de casa. Porque assim, cara, não é que o Corinthians ele joga... Exemplo, o Corinthians joga bem em casa e ele joga relativamente pior do que o Corinthians joga em casa, tá ligado? Fora, não é isso. O Corinthians joga bem em casa e o Corinthians joga muito mal fora de casa. É um bagulho assim absurdo, é assustador. As únicas 2 partidas que o Corinthians foi minimamente decente, e jogou bem, vai, foi contra o São Paulo, no Morumbi, e contra o Santos da Vila. Gostei do Corinthians. E o Corinthians jogou contra grandes equipes que estavam nos seus domínios, né, com a sua torcida a favor. Então eu achei que o Corinthians se portou muito bem como um visitante. É claro também que eu não vou esperar que o Corinthians vai conseguir repetir atuações dentro de casa, fora de casa. Isso aí eu estaria sendo insano aqui, né? Mas o Corinthians tem uma proposta de jogo, seja sendo reativo ou não, o Corinthians precisa agredir o adversário, né? E no Morumbi, na Vila Belmiro, o Corinthians teve seus momentos e conseguiu fazer gols, né? Teve momentos bons na partida. Agora, em outras partidas, eu não sei dizer. Claro que também teve... essas partidas teve um time misto do Corinthians, o Corinthians se encontrando ainda, mas não sei dizer se é o gramado, se é os pontos que a equipe se localiza na arena, se é só o apoio da Fiel ali que faz aquele inferninho, né? Como eu sempre digo, né? Quem tá na arena sabe, o bagulho é diferente ali, mas você pega as partidas fora de casa. Vai, contra o Bragantino, dá uma colher de chá. Primeira partida do ano, o Corinthians sem alguns dos seus principais jogadores, né? Como o próprio Renato Augusto, como o próprio Yuri Alberto, né? Não estava disponível para aquela partida. Vamos lá, né? O Corinthians estava iniciando esse 4-4-2 aí, então eu dou uma colher de chá. Mas aí você tem a partida contra a Inter de Limeira. Misto, o time tava misto ali, né? Mas já tava meio cansado, né? Ah, Felipe, teve a chuva e tal. Ok, beleza, tudo bem. Contra o São Bernardo também, uma equipe mais alternativa, né? Mas, porra, jogou mal demais aquele jogo contra o São Bernardo lá no 1º de maio, né? Aí você tem a partida contra a Portuguesa no Mané Garrincha. Aí, cara, aí pra mim, no meu ponto de vista, acendeu um sinal ultra vermelho piscante, vermelho sangue, né? Porque o Corinthians estava praticamente com o time titular todo, né? Contra aquela partida da Portuguesa no Mané Garrincha. Eu sei que o campo era meio ruim, mas a Portuguesa era o último colocado do Campeonato Paulista naquela situação. O Corinthians perdido em campo, cara, perdido. Só porque trocou de estádio. Tava jogando com o Renato, tava jogando com o Roger, tava jogando com o Yuri tava voltando de lesão, né? Tava só sem o Fagner, eu acho, se eu não me engano, pra essa partida. E, cara, pô, foi uma partida horrível. Ah, mas tava calor, mas assim, essas desculpinhas com o time titular não dá, sabe? Eu até entendo que com o time misto dá pra reclamar, mas com o time titular. Pra mim, o time titular, se tiver Renato Augusto, Juliano em campo, Guedes e Yuri Alberto, o Fagner aqui, a defesa ali com o Gil e tal, ou com o Mendes, enfim, já é o time titular, cara. Então, tava sem o Cássio também, mas o Carlos pega bem, então aquela partida ali, pô, fiquei preocupado, tá ligado? E o Lázaro precisa consertar isso. Ainda porque, cara, vai começar a Copa Libertadores, vai começar a Copa do Brasil, né? Você tem o Campeonato Brasileiro, onde
depois de muito tempo vai ter todos os ditos, né, 12, 13, os 13 grandes do futebol brasileiro, né? Eu acho que dá pra incluir nessa prateleira aí o Atlético Paranaense hoje em dia, né? Então você vai ter partidas duríssimas do Mineirão, vai ter partidas duríssimas do São Januário, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio. Então assim, se você pretende alguma coisa, se você pretende ficar num grupo pra ir pra próxima Libertadores, você precisa também somar pontos fora de casa. Além dos times pequenos que vão jogar, como o Cuiabá, o próprio América Mineiro, o Corinthians não pode ficar desperdiçando pontos só porque o gramado é ruim fora de casa, tá ligado? Tem esse problema pra todo mundo, inclusive pro time mandante do gramado, né? E quanto aos torneios de Copas, né? Os torneios eliminatórios, cara, se você fizer um jogo ruim fora de casa, pô, o Corinthians é especialista, principalmente nessas últimas eliminações de Copa Libertadores. Nessa do Flamengo eu não diria que o Flamengo estava superior do que em relação ao Corinthians, né? Venceu com tranquilidade as 2 partidas. Mas a eliminação pro Colo-Colo, a eliminação contra o Nacional do Uruguai, a eliminação contra o Guarani do Paraguai, as 2, né, contra o Guarani do Paraguai, o Corinthians fez jogos fora de casa péssimos, tá ligado? Contra equipes que não eram boas. Não sei, é um medo, não sei o que acontece. Então assim, se você continuar repetindo essas partidas ruins fora de casa, cara, sinto muito, né? O Corinthians vai ter vida curta. Então assim, o Lázaro precisa corrigir isso rapidamente. Não sei se mudando de postura. Não tá com confiança pra conseguir propor o jogo fora de casa, eu entendo, normal, vai ter a pressão do time adversário. Acho que o Lázaro precisa encontrar uma segunda formação ali pra se portar defensivamente, não sei, em transição de repente. De repente não dá pra jogar com os mesmos jogadores que joga dentro de casa, acontece. Então tem que criar um plano B, um plano C, sei lá, né? Terceiro ponto, né? O ataque do Corinthians cada vez melhor, né? Cara, vou falar pra você, cara, teve poucos ataques do Corinthians que eu me orgulhei, assim, tá ligado? Eu falava, pô, esse ataque aqui é foda, né? Claro que a gente tem o Emerson como ídolo, o Paulo Guerreiro como ídolo, o Lee Edson, o próprio Jô, né, que teve uma saída zoada agora no final, mas em 2017, pô, teve um grande ano. Mas a gente não tá muito acostumado com várias goleadas, né, com artilheiro de campeonato, tá ligado? Geralmente os gols são mais distribuídos com a equipe, com os meio-campistas, né? Enfim. E agora com o Yuri Alberto e Roger Guedes, isso desde o ano passado, é um ataque que eu tenho gostado pra caramba, sabe? Como eu disse, né? Como a defesa do Corinthians é frágil, o ataque do Corinthians tem sido o ponto forte do time. Então assim, quando a bola chega no Renato Augusto ali na intermediária com o Roger Guedes, o próprio Juliano, eu já dou uma animada ali, pô, pode sair uma jogada. O Corinthians cria muito durante as partidas, né? Tem muita posse de bola, tá sempre ao lance de decidir. O Renato pode dar um drible, o Renato pode enfiar uma bola pro Roger pode dar um drible, o Yuri faz o pivô, de repente o Renato pode fazer o pivô, o Roger corta pra dentro. Então tem o Adson ali que todo mundo esquece dele, do nada ele entra no jogo. O Juliano tá indo muito bem também com os seus passes decisivos, né? O Fagner apoiando bastante, faz o cruzamento com perfeição. Então assim, é um ataque que eu tenho me orgulhado bastante do Corinthians e fazia um bom tempo, tá, cara? Que eu não ficava tão animado com o ataque do Corinthians. Que você vai pra arena e sabe que vai fazer bastante gols no jogo, né? Tipo, o Corinthians vai criar oportunidades. Eu sou de uma geração que começou indo pra arena, cara. Eu comecei indo pra arena em 2017, 18. Nem fui muito em 2017, né? Eu fui mais 18 e 19 quando eu comecei realmente a ir com mais frequência. Cara, pro jogo ter um gol, tá ligado? Era difícil, sabe? Se comemorava cada gol ali, o golzinho de pênalti do Jadson, tá ligado? De repente um gol de cabeça do Henrique. Pô, era assim que saiu os gols, mano. Então eu não tô muito acostumado em ir pra arena e ver bastante gols do Corinthians, cara, infelizmente, né? Então tomara que isso ainda melhore, né, cara? Enfim. O terceiro ponto aqui é não matando grandes jogos. Eu acho que isso aqui é uma coisa que pode ser facilmente mudado, tá? Um jogo que o Corinthians consiga vencer fora de casa com mais tranquilidade, né? Ou dentro de casa, mas contra uma grande equipe. Por exemplo, contra o Palmeiras mesmo. Quando o Roger Guedes faz o primeiro gol, o Juliano consegue roubar uma bola igualzinha que ele roubou pro passe pro Yuri, pro Roger fazer o gol e tudo mais, né? Só que deu errado. De repente o Corinthians fazendo um 2x0 no Palmeiras poderia ter garantido o placar, sabe? Contra o São Paulo fez os 2 gols, mas aí o Lázaro fez umas substituições que eu não vi como corretas. Mas enfim, teve seus motivos naquele jogo, mas não matou. Contra o Santos, cara, na hora que o Corinthians faz o segundo gol com o Roger, o Corinthians ele perdeu muitos contra-ataques, cara. Tipo, situações 3 contra 2, finalizações erradas ali, tá ligado? Então ele poderia ter matado esses jogos e a defesa não conseguiu garantir a eficácia que estava tendo durante as partidas, né? Então, eu acho que o Corinthians precisa ter essa sabedoria, essa precisão quando tá vencendo o jogo pra decidir logo, tá ligado? E em várias partidas durante o Campeonato Paulista a gente viu que é possível. Claro que foi contra equipes de menor expressão,
Mas enfim, tem que continuar ganhando confiança para decidir logo as partidas, né? Outro ponto positivo, competitividade em clássicos, cara. Com o Vitor Pereira não teve muito isso. A gente venceu 2 clássicos ano passado contra a equipe do Santos, não venceu nossos rivais aqui da cidade, né? Esse ano já venceu o São Paulo, mas a postura do Corinthians, né? O Corinthians foi no Morumbi com uma ideia de jogo, se impôs, muita agressividade. Aquele jogo teve Duqueiroz e Rony de volante. Os dois deram em cima o jogo todo. Tava faltando isso no Corinthians, essa gana, tá ligado? Contra o Palmeiras também gostei muito do começo do jogo do Corinthians, agressivo, tá ligado? Teve força pra conseguir voltar. Claro, se arriscou depois 2x1 pro Palmeiras, né? O Palmeiras poderia ter feito 3x1 ali, matando o jogo. Mas o Corinthians continuou propositivo, continuou sem deixar a peteca cair, né? Conseguiu buscar ainda o empate. Contra o Santos, a mesma coisa. O Santos tentou mais na força física, né? Tentar arrumar alguma coisa. E o Corinthians, com seu planejamento tático ali, conseguiu chegar aos seus gols, né, cara? Teve bons momentos, conseguiu envolver a equipe do Santos, que é uma equipe frágil hoje em dia, mas é sempre forte na Vila Belmiro, né? Então, tanto é que o Santos não perdeu na Vila Belmiro nesse Campeonato Paulista, embora eles não tivessem ido bem não tivessem passado de fase, na Vila eles não perderam pra ninguém também, né? Independente se jogou bem ou mal. Então são campos difíceis de jogar, né? E o Corinthians se mostrou, né? O Morumbi também, pô. O Corinthians tava tendo muita dificuldade, quebrou um tabu longo aí que não vencia lá dentro. Então, tipo, o Corinthians voltou a ter mais gana nos clássicos, né? E, enfim, eu acho que isso pode se repetir cada vez mais pros próximos jogos do Timão aí durante a temporada. Acho que o Corinthians consegue, pelo que foi apresentado, não me parece que é uma questão de um jogo específico, me parece que pode continuar tendo essa manutenção para os próximos clássicos e continuar sendo uma equipe aguerrida, né? Principalmente jogar nessa reta final do Campeonato Paulista, né? Chegando nas semifinais ali, você já vai muito provavelmente encontrar um dos seus grandes rivais a partir das semis, né? O último ponto negativo do Corinthians que eu vi do Fernando Lázaro são as substituições de uma vez. Cara, deixa eu explicar isso aqui. Contra o São Paulo e contra o Santos ocorreu isso. E algumas partidas contra alguns times pequenos. O que eu vejo? Às vezes o Lázaro, ele troca tipo todo o meio campo de uma vez só. E é fato que você não... Quando você joga com Renato Augusto e Juliano, por exemplo, é fato que você não tem jogadores desse nível no banco. Então assim, eu acho, tá, na minha concepção, que você precisa segurar alguns jogadores chaves. Por mais que você vai tirar depois, mas segura por mais tempo, tá ligado? Não precisa tirar todos de uma vez. No Morumbi contra o São Paulo, enquanto estava 2x0, no momento que o Lázaro tira o Juliano... Não, o Juliano entrou nesse jogo, né? Quando ele tira o Yuri Alberto e ele tira o Rony, cara, o Corinthians ele sofre muito, né? Porque entrou o Paulinho e entrou o Juliano, né? O Corinthians perdeu velocidade, perdeu força defensiva, tanto é que o gol do Luciano sai entre o volante e a zaga, né? O espaço que o Rony estava cobrindo o jogo todo, um espaço que o Juliano não tem um caguete, né? Embora o Juliano esteja jogando bem, você pode ver que os desarmes dele são no campo do meio campo para ataque, né? Ele não consegue fazer essa parte defensiva bem, embora ele lidere os desarmes, tá ligado? O próprio gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras, ele falha ali, né? Ele não morde no Rafael Veiga, que faz um cruzamento que é quase um chute pro gol, né? Então você vê que o Corinthians tem essa dificuldade ali atrás, né? Quando o Corinthians tá recuado. E naquele jogo contra o São Paulo, o Corinthians jogou muito recuado, ele tinha 2 volantes, né? Duqueiroz e o Rony defendendo o tempo todo e jogando muito bem os dois. Quando sai o Rony, ficou um vácuo ali, foi onde o Luciano fez o gol e acendeu o São Paulo, que não tava jogando porra nenhuma, né? Então, e o São Paulo quase conseguiu o empate. Então essas substituições tem que ser mais devagar. Contra o Santos, ele fez a mesma coisa, mas contra o Santos o Corinthians teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Não vou ser aqui hipócrita de falar que foi pelas substituições do Lázaro que o Corinthians perdeu. Falando do resultado, sim, porque foi o Maicon que cometeu o pênalti, né, e foi o Giovani que errou o passe, além do Balbuena ter entrado e falhado na cabeçada ali pra cortar a bola da área. Mas na ideia de jogo deu certo, o Corinthians teve chance de fazer um terceiro gol e matar o jogo na Vila. Mas enfim, eu acho que essas substituições num todo, assim, generalizando, né, porque a partir de agora vai ter só jogos complicados, eu acho que tem que dar uma seguradinha. Então, assim, deixa o Renato mais um pouco, deixa o Juliano mais um pouco. Não pode tirar os dois ao mesmo tempo. Não pode tirar seu homem de velocidade, que no caso, você pode ver que é o Yuri Alberto hoje em dia, né? Quem que é o homem de velocidade do Corinthians ali? O Corinthians, ele troca bem a bola, né? Tem lances individuais que aceleram o jogo com o Renato, com o Roger. Mas você tem o Yuri Alberto ali, que é um cara rápido, tá ligado? O Adson não tem muito esse perfil, ele é um cara mais condutor de bola. E você tem as ultrapassagens do Fagner. O Roger Guedes não é um velocista, é bola no pé e ele vai fazer as jogadas, tá ligado? Então às vezes tem que ter esse caguete assim
pra... até linkando, né, com o fato de não matar os jogos, né, às vezes precisa um pouquinho de velocidade. E é uma deficiência no elenco do Corinthians, tá? Ele tentou encontrar agora o Giovani, tá tentando incorporar o Pedrinho também da base aí pra ver se pode ser esse homem de velocidade pro segundo tempo. Vamos ver, né? E o último item positivo, né, que faz o 5x4 aqui positivamente, é que o Lázaro entende os seus jogadores, né? Ele entende as posições. Ele encontrou uma posição pro Juliano que, ao meu ponto de ver, não estava conseguindo se fixar no time, não estava jogando bem, teve jogos esporádicos que ele entrou e jogou bem, né? Então ele encontrou essa posição, colocou o Renato Augusto no lugar onde ele rende mais, que é naquele lado esquerdo, começando as jogadas, fazendo todo aquele corredor, né? Tem um contato com o Roger Guedes, o Fagner com espaço para avançar. Então assim, as peças estão colocadas nos locais certos, tá ligado? Tem que ver ainda o posicionamento do Paulinho, tem que ver ainda o posicionamento dos meninos da base aí, o Giovani, o Pedrinho, se vão jogar de ponta, se vão jogar centralizados, né? O Romero não voltou bem. O Romero, ele é um ponta, e o Corinthians vem jogando um 4-4-2. Então, assim, na disposição tática, você vê que ele faz um bico em todas as posições. Então, assim, ele não é centroavante, ele não é segundo atacante, ele não é meia. Embora ele tenha jogado no Cruz Azul para esse de meia centralizado, o Corinthians vem jogando um 4-4-2 e o Romero é um ponta. Tudo bem que ele não vive um bom momento também, mas às vezes o Lázaro abre no 4-3-3, ele fica na posição correta, mas o Corinthians já não fica tão legal, tá ligado? O 4-4-2 do Corinthians tem dado certo. Então acho que é isso, cara, essa análise desse primeira fase do Campeonato Paulista do Fernando Lázaro. Só voltando no primeiro item, tá? Embora eu acho que o Lázaro encontrou uma forma de jogar, não é uma forma que me agrada muito, sabe? Um ataque legal, mas eu acho o Corinthians muito exposto lá atrás ainda. Claro que todas as formações táticas têm pontos negativos e positivos. É que eu gosto de uma coisa mais concisa ali atrás, né? Mais certinho ali, sem muitos espaços pro time adversário. Mas acho que ele pode encontrar, sabe? Até na situação de substituições, de repente ele coloca o time um pouco mais pra trás, mas com 2 volantes. Eu só acho assim, eu acho que se o Corinthians for jogar no contra-ataque, eu acho que fica inviável jogar com um volante só, tá ligado? Tem que ser com 2 e ter um cara de saída pra você explorar e matar o jogo, tá ligado? Contra o Santos na Vila mesmo, teve uma situação ali que ficou o quê? Ficou Maicon e Fausto, né? Então teve uma proteção legal, tanto é que o gol do Santos sai numa cagada do Maicon, né? Ele faz um pênalti, como eu disse anteriormente, né? O Giovani dá o passe errado. Então não foi pela formação. Então aos poucos o Lázaro vem... o que eu acho que eu fico feliz, sabe? Ele vem encontrando ali, ele vem tentando matar todos os pontos de interrogação. Eu acho que o novo problema dele agora é encontrar uma forma de jogar sem o Renato Augusto eventualmente. O Renato tá machucado aí, como vocês sabem, tá fora do jogo do Ituano. Amanhã eu vou fazer um vídeo do pré, né, de Corinthians e Ituano. A gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas acho que é o próximo desafio do Fernando Lázaro. E eu acho que ele pode conseguir passar por essa etapa também. Firmeza? Deixa o like aí no vídeo, firmeza? Se inscreve no canal e vai Corinthians!